Bem-vindos a mais um unboxing. E alguns pediram e a gente voltou aos moldes de antigamente, com as folhinhas e tudo mais. E o que nós faremos é o seguinte: nós vamos desembrulhar hoje Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Nós estamos no Sermão do Monte. Esta folha vocês receberam, é o nosso roteiro. Ela estará disponível no link abaixo do vídeo, caso você queira baixar o PDF para acompanhar depois. Ela estará disponível aí no link, na descrição do vídeo, para você baixar o PDF, que é composto de frente e verso. Mateus capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 20. Nós estamos dividindo o texto em blocos, perícopes, que são os blocos que cada um em si contém uma ideia completa. Então nós dividimos, se você seguir aí na folhinha, na frente e no verso, nós dividimos a parte verde, são as bem-aventuranças, vai do verso 1 ao 12, aí na sua folhinha, tá vendo? Você, no verso, tem a parte lilás, vai do verso 13 ao 16, sal da terra e luz do mundo. E é muito curioso, porque sal da terra e luz do mundo, bem na sequência do que Jesus mostrou em termos do coração do discípulo, que está aí desvendado, o coração do discípulo, está desvendado nas bem-aventuranças. E é o fruto desse coração descrito nas bem-aventuranças que vai nos permitir ser sal e luz. É o fruto do coração descrito na bem-aventurança que vai permitir que sejamos sal e luz. Vai do verso 13 ao 16. Na parte laranja, no verso da folha, vai do 17 ao 20. É o ensino a respeito da lei. Jesus estava sendo questionado por quebrar a lei. Por exemplo, ele curava em dia de sábado e ele não seguia muito do que os fariseus chamavam de requisitos da lei, e aí ele vai mostrar que ele de fato tinha sua vida sim, não apenas pautada na lei, mas ele cumpriu a lei. E aí na próxima semana, no próximo unboxing, a parte azul, ele vai dar exemplos do ensino correto da lei. E aí termina o capítulo 5. Então, olha o que você tem que enxergar no capítulo 5. Você tem o coração dos discípulos de Jesus, descrito nas bem-aventuranças. Dentro desse coração, você precisa enxergar duas coisas. A experiência do discípulo, o que se espera dele, que tipo de experiência o discípulo deve passar. E você vai encontrar também qual é a esperança do discípulo. Que tipo de esperança ele tem. Na primeira parte, o coração do discípulo, as bem-aventuranças. Sua experiência, sua esperança. A segunda parte, em lilás, é a influência do discípulo no mundo. E aí você vai ver o exemplo dele. Esse exemplo, fruto da experiência dele, fruto da esperança dele, que nós vamos encontrar nas bem-aventuranças, do verso 1 ao 12. Aí você vai ver o exemplo de vida. Você vai ver isso do verso 13 ao verso 16. E daí, no verso 17 ao 20, você vai ver qual é o padrão de justiça de Jesus e de seus discípulos.
esse coração descrito nas bem-aventuranças, esse exemplo de vida descrito aqui na analogia que Jesus faz entre sal da terra e luz do mundo, tudo isso tem raiz na Escritura. É a parte em laranja, o ensino a respeito da lei. Então, quando você consegue ter essa visão macro de um texto bíblico, você consegue ler suas partes mais tranquilamente. Você não está mais perdido no Sermão do Monte. Por exemplo, o capítulo 5. Então, correndo o risco de ser repetitivo, mas de propósito, para que haja fixação, o capítulo 5, ele pode ser dividido em parte verde, 1, parte lilás, 2, parte laranja, 3, parte azul, 4. Parte verde, as bem-aventuranças, o coração do discípulo. Parte 2, lilás, sal da terra, luz do mundo, a influência do discípulo na sociedade, no mundo. Parte laranja, o padrão de justiça de Jesus e dos discípulos. E a parte azul, que veremos no próximo unboxing, Jesus vai dizer de que maneira nós devemos fazer uso da lei. Qual é o uso correto da lei? Como nós podemos usar corretamente, ou devemos usar corretamente, a lei, a Escritura Sagrada. Feito isso, dito isso, vamos ler o texto. E aí a gente vem desembrulhando. A primeira parte, o coração dos discípulos de Jesus. Está bem aí no texto que eu te dei. A parte verde, primeira página, nós estamos lendo aí na Nova Almeida Atualizada. Mateus 5, de 1 a 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: onde está o valor de Mateus nos informar que Jesus subiu ao monte? Onde está o valor disso para nós? Vamos ler um texto paralelo aí, Êxodo 19, versículo 3. Abra a Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 19, 3. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse. O que Mateus quer que você enxergue em Jesus? Que ele é o quê? Ele é o novo Moisés. Jesus estava sendo acusado de quebrar a lei, mas de fato Mateus vai nos dizer aqui, Jesus, como vai dizer lá adiante nesse capítulo, ele cumpriu a lei. Então, esse fato de Jesus subir ao monte, chamar para si seus discípulos, o judeu que lia esse evangelho, imediatamente faria referência a Moisés no monte, Deus chamando ele para falar com ele. O outro texto, o versículo 20 aí de Êxodo 19, diz assim: o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Então é isso. A gente não vai ler todas as referências, mas é importante você lembrar disso. Mateus, quando faz referência ao monte aqui, não está apenas nos descrevendo a topografia do púlpito de Jesus. Ele está fazendo uma analogia fundamental. Agora, ele começa a dizer, Jesus começa a dizer, não é isso? Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados. Outra coisa que talvez você não se dê conta, e eu não coloquei aí, eu me apercebi disso depois, mas anote aí a referência que eu vou te dar e vamos lê-la. Abra em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28.
Verso 3. Aliás, verso 1. Deuteronômio é o segundo livro da lei. Melhor dizendo, é a lei dita pela segunda vez, Deutero. Segundo, nômio, lei, a lei dita pela segunda vez. Moisés estava repassando a lei com o povo antes deles entrarem na terra prometida. E olha que curioso, olha o que Moisés vai fazer. Verso 1, alguém leia bem alto, Deuteronômio 28, 1 a 3. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Olha a bem-aventurança de Moisés. Verso 3. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Verso 4. Bendito será o fruto do seu ventre. Verso 5. Bendito será o seu cesto de cereais. Verso 6. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. E aí você abre as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, verso 3. Benditos ou bem-aventurados os pobres em espírito e assim por diante. Então é muito claro, gente. Mateus escreve seu evangelho, como já vimos, para judeus, num primeiro plano. O judeu supostamente conhecia Moisés sobre o monte. O judeu sabia dessas bem-aventuranças que Moisés proferia. Então o judeu está olhando, Mateus narrar isso aqui e está dizendo, Jesus é aquele Moisés, aquele profeta que foi prometido. E onde ele foi prometido? Deuteronômio 18, 15. Veja lá. Deuteronômio 18, 15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, semelhante a Moisés. A mim, Moisés. A ele vocês devem ouvir. Percebe por que Mateus faz questão, portanto, de nos mostrar a topografia, monte, registrar essa bem-aventurança, já que Moisés também traz uma bem-aventurança lá em Deuteronômio 28, como a gente viu e tudo mais. Então Jesus é o profeta prometido, semelhante a Moisés. E Hebreus vai dizer até superior a Moisés. Porque Moisés, ele foi apenas o que trouxe a lei. Jesus não apenas legislou junto com o Pai, mas Jesus veio e cumpriu a lei que nem Moisés conseguiu cumprir. Ele é superior. Então quando você lê Mateus 5, de 1 a 2, dentre outras coisas, é isso que Mateus quer que você enxergue. Jesus é o Moisés prometido. Nós já vimos isso, não vou me deter. Há uma solenidade aqui, ele se assenta, porque geralmente o profeta ele era mais velho, mais experiente, ele se assentava, os alredores dele, os que ficavam ao redor ficavam em pé. Há uma certa reverência aqui, há uma certa formalidade, né? Tem tudo isso. Ele se assentou, seus discípulos se aproximaram dele, e ele abriu a boca para falar, e ele passou a ensiná-los. Jesus disse, há uma solenidade aqui também. E aí vem as bem-aventuranças. Aí eu quero que você faça o seguinte, se você conseguir fazer como eu fiz no meu texto. Olha aqui no meu texto, vê se você consegue enxergar. Eu tenho aqui, a Bíblia está aqui e aqui o texto. Está vendo que eu sublinhei de vermelho? Dá para ver o vermelho? E de verde. O que é o vermelho? O vermelho é a experiência do discípulo de Jesus. E o verde é a esperança dele.
Então vamos lá, sublinha aí na sua Bíblia de vermelho, verso 3. Qual é a experiência do discípulo? Bem-aventurados os pobres em espírito. Qual é a esperança deles? O reino dos céus. Essa é a grande esperança. O que é pobreza em espírito? Eu te dei vários textos, 4 textos aí do lado. A gente não precisa ler todos eles. Mas vamos ler Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é pobreza em espírito. É a contrição diante de Deus. Essa contrição, ela te leva automaticamente à próxima experiência do verso 4. Qual é? Bem-aventurados os que choram. A contrição te leva ao choro. E de novo, Mateus quer que você enxergue essa progressão. Esse é o coração do discípulo. Como Calvino vai dizer, abrindo as institutas, a Cris está preparando o estudo das meninas aí para essa semana, incomparáveis, estudando os atributos de Deus, e hoje eu estava mostrando para ela como Calvino abre as institutas, ele vai falar do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Então o coração do discípulo começa com o conhecimento de Deus, e quando ele vê Deus e vê a si mesmo, ele tem que se contristar. Ele se vê pequeno, pobre, pecador. E resultado disso, ele chora. Ele pranteia. Ele chora por causa do, começa com P, pecado dele. Olha o que diz Isaías 61, versos 2 e 3. Isaías 61, versos 2 e 3. O Espírito do Senhor me enviou a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A progressão do coração do discípulo, ele é pobre em espírito, ele chora. E qual é a esperança dele? Ele será consolado. De que modo alguém que pranteia por causa do pecado é consolado? Onde está o consolo de quem pranteia por se ter enxergado pobre em espírito, pecador? Onde está o consolo? A gente tem que continuar lendo a bem-aventurança e o Sermão do Monte. Mas em síntese, é você entender que há um substituto. Você se lembra daquela passagem de Apocalipse, quando João chorou por não ver ninguém digno de abrir o selo? O que trouxe consolo para ele? O Cordeiro abriu o selo, ele era digno. Ali está o consolo. O Cordeiro que venceu o pecado, venceu a morte. Ele é o nosso consolo, ele cumpriu a lei no nosso lugar. É nesse sentido que a nossa justiça excede a dos fariseus, como Jesus vai dizer no nosso texto lá adiante daqui a pouco.
Nosso consolo é, nós temos alguém que cumpriu a lei que eu não consigo, pagou pelo meu pecado. Esse é o grande consolo do crente. Agora, gente, vamos ser honestos, isso não nos consola. Por que não? Porque o pecado não nos perturba como deveria. No dia em que o pecado nos perturbar mesmo, e a gente chorar mesmo, a gente vai ouvir o doce nome de Jesus, como vai dizer o hino que a gente canta, nome bom, doce, a nossa fé é o nome de Jesus. Aí eu tenho um Salvador perfeito, aí você é consolado. Percebe o estado de depravação que encontra o nosso coração? A gente não chora por causa do pecado, ele não nos perturba. E se ele não nos perturba, onde eu vou encontrar consolo? Cristo deixa de ser consolo. E aí ele só passa a ser consolo se ele me der aquilo que eu digo para ele que eu quero e preciso. Está vendo como é que essas bem-aventuranças, ao mesmo tempo, elas nos humilham? Porque você, como crente, está lendo isso aqui e está dizendo, peraí, mas eu me acho muito, eu não me vejo pobre em espírito. Então não é seu o reino dos céus. Eu não choro por causa do meu pecado. Então desculpe, Cristo jamais será seu consolo. Isso aqui é humilhante, assim como a lei nos humilha, isso aqui está nos humilhando e está nos ensinando a buscar as coisas corretas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de mim mesmo. Minha depravação é a necessidade que eu tenho de um Salvador, de um justificador. Terceira bem-aventurança, os mansos, essa é a próxima experiência. Ele vai herdar a terra. O que é essa mansidão? Salmo 37, 11. Vamos ver lá. Salmo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Verso 10 do Salmo. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Então parece que a mansidão aqui do Salmo, ela tem que ser enxergada como pano de fundo a prática dos ímpios. Os ímpios que fazem planos contra os injustos. A ira de que fala o salmista no verso 8, Salmo 37, 8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Isso nos ensina a interpretar. O que é mansidão? É esperar em Deus, é não fazer vingança com as próprias mãos. É querer justiça e não ser justiceiro. Há uma diferença, a gente sabe, né? Uma coisa é você querer justiça e seguir os processos legais. Outra coisa é você ser justiceiro. Então está muito claro, Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão de que Jesus está falando é a mansidão descrita no Salmo 37. Ele extrai isso do Salmo. O melhor comentário de Mateus 5, 5, os mansos, é o Salmo 37, sobretudo o verso 9. Salmo 37, 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Quem são os malfeitores? Leia a próxima frase do verso. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Malfeitor é aquele que faz justiça com as próprias mãos. O manso, ele espera a justiça de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. E por que ele consegue esperar? Vamos fazer a ligação nisso com as duas bem-aventuranças anteriores? Por que ele consegue esperar a justiça de Deus? Porque primeiro, ele é pobre em espírito, ele sabe quem ele é diante de Deus. Segundo, ele é tão pecador quanto o malfeitor.
Ele não é melhor do que o malfeitor. Se não fosse a graça de Deus sobre ele, talvez ele fizesse igual o malfeitor ou pior. Há pecados e crimes que são cometidos, os piores e os mais horrorosos, sabiam disso? Converse com um advogado criminalista, você vai ver isso. Os crimes mais horrorosos geralmente são cometidos por pessoas que você jamais imaginava que faria o que fez. É tipo assim, o Arthur esgana o Vinícius, esquarteja o Vinícius, mata o Vinícius. E aí ele fala, vamos pegar vestígios. Aí o que ele faz? Ele joga os restos picados do Vinícius na churrasqueira, joga o carvão, põe fogo. Mas é assim, crimes desse nível. Você fala assim, gente, como que o Arthur seria capaz de fazer isso? Então você só consegue ser manso, como Jesus está dizendo, se você primeiro se viu pobre, chorou pelo seu pecado e aprendeu a esperar em Deus. Aí você é manso. Você herda a terra. Você não será destruído como os malfeitores são. Às vezes eles são destruídos pelas próprias consequências dos crimes deles. O cara que mata com a espada, pela espada ele morre. Seja por um que tem a espada mais forte que a dele, seja pela aplicação justa da lei, ele vai morrer. Então ele é pobre em espírito, ele chora, ele é manso, porque ele sabe quem ele é e ele aprendeu a esperar em Deus. A quarta bem-aventurança, Mateus 5, 6. Fome e sede de justiça. É a mais óbvia, né? Se você está manso aqui, esperando em Deus, o que você está querendo dizer? Deus, faz justiça. Olha como é lógica a sequência. É a coisa que você mais quer. Olha a linguagem que Jesus usa. Eu tenho fome disso. Eu tenho sede disso. É o que Jesus mais quer. Está dizendo. Você está conseguindo enxergar essa lógica progressiva nas bem-aventuranças? O manso, ele quer justiça. Vem a próxima bem-aventurança. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos pensar na lógica da bem-aventurança, na sequência. Pobre em espírito, ele chora, ele é manso porque ele espera em Deus, e ao esperar em Deus ele está pedindo justiça, na certeza de que ele será saciado. Mas ele é também misericordioso. E ele vai alcançar misericórdia. Ele não quer nada além do que a medida justa de Deus. Leia comigo Salmo 18, 25, para a gente entender um pouco melhor essa bem-aventurança, os misericordiosos. Salmo 18, 25. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Provérbios 14, 21. Provérbios 14, 21. Interessante isso aqui. Parece que Tiago bebeu disso aqui também. Aliás, deve ter bebido, porque vocês já ouviram falar que a carta de Tiago, ela é toda pintada com cores das bem-aventuranças e do Sermão do Monte. Se você fizer um dia um estudo paralelo, quem esteve aqui na época do cristianismo vintage, quando a gente expôs Tiago, eu falei muito disso. A carta de Tiago, ela tem muito do Sermão do Monte. Então, certamente, quando Tiago vai falar do pecado, da justiça, ele está lembrando do que Jesus está falando. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E ele tem textos como Provérbios 14, 21. Quem despreza o seu vizinho, peca. Ou seja, o pecado por omissão. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, Tiago não fala isso? Você está pecando. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Os misericordiosos.
Limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Eu preguei essa bem-aventurança domingo de manhã lá em Belém. Eu já preguei um sermão sobre isso aqui. O Marcos até estava me lembrando. Num culto de quarta-feira, quando a gente estudou as bem-aventuranças. O que é ver Deus? Primeiro é você ser admitido à presença dEle. Você não tem como ver Deus se você não for recebido por Deus na presença dEle. Você liga para a secretária do médico e fala, será que o doutor fulano pode me ver hoje? Com isso você está dizendo, eu espero que ele me receba no consultório dele, na presença dele. Segundo, ver Deus é você se encantar com o que você vê dele, da glória dele. E terceiro, você é consolado diante dele. Olha o Salmo 24. Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, você diante de Deus, você contemplando a beleza de Deus, aí vem o terceiro aspecto de ver Deus, é que você é consolado por Deus. Se não me engano, o Salmo é o 27, onde Davi vai fazer um trocadilho de palavras, dizendo que estar na presença de Deus é receber dele o consolo. Ele queria a presença de Deus porque queria o consolo. Então, os limpos de coração verão a Deus. E ser limpo de coração é ter um desejo só. A santidade de Deus. Isso está muito claro em Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 8. Você tem um desejo só no coração. Essa é a limpeza, essa é a pureza. O que é um casamento puro, Bolela? O que é um casamento puro? Sua esposa espera isso de você. Espera-se que a Larissa seja o único amor, exclusivo amor do coração do Mateus. Isso é um casamento limpo, puro. O coração do Bolela é só da Larissa, o coração da Larissa é só do Mateus. Então, pureza de coração é isso, um desejo só. Uma mulher só, não é a Larissa mais minhas amantes, não é o Mateus mais os meus namorados. Isso é adultério, Tiago vai dizer. Então, é importante você ir percebendo isso, para você ir vendo essa progressão. Coração limpo. E aí vem os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Isaías 32, veja comigo. Verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. De que modo a gente alcança essa paz? Através do que Cristo fez por nós. Então, o pacificador é aquele que foi pacificado com Deus por meio de Cristo e é aquele que promove a paz pregando o Evangelho de Cristo, aconselhando o Evangelho de Cristo. Ele é pacificador porque ele reconcilia as pessoas com Deus e umas com as outras. Essa é a verdadeira característica de um filho de Deus. Ele será chamado filho de Deus. E a última bem-aventurança, o resultado de se viver uma vida assim, gente, no mundo em que a gente está, é que você vai ser perseguido. Comece a falar ou viver em termos de ser pobre em espírito, chorando pelo seu pecado, manso,
tendo fome de sede de justiça, misericordioso, coração puro, pregando o evangelho da paz, pacificador, o que vai acontecer com você? Você vai ser perseguido. É a última experiência de que Jesus trata. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, a primeira promessa no verso 3 é o reino dos céus. A última promessa é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alguma dúvida sobre isso aqui? Essa progressão? Pobre em espírito, choram, mansos. Então ajuda muito quando você pega o texto bíblico e divide ele assim, e tenta colocar suas cores preferidas. Por isso que eu, de coração eu tenho dito que eu ando preferindo que você use a Bíblia física em lugar da Bíblia de celular. Porque quando você está com a Bíblia aberta, você está com a caneta, com lápis, é impressionante o quanto a ponta de um lápis te revela num texto. É impressionante, gente. O sublinhar, o escrever a mesma coisa de um modo diferente. Faça isso na sua leitura bíblica. Então a primeira coisa aqui, e a primeira coisa que você tem que enxergar, para Jesus, isso aqui é o sermão de Jesus. É o primeiro sermão de Jesus no Evangelho de Mateus. Esse sermão é provável, ele pregou em diversos lugares diferentes. A prova é que você vai ver o mesmo sermão do monte em Lucas com nuances diferentes. Não é porque haja contradição, é porque era o sermão do monte a partir de outra fonte, quando Lucas foi pesquisar. Esse era um sermão que Jesus comumente pregava em retiro com seus discípulos. Chamava esse povo para perto dele e ele pregava em retiro. Não é? Então, a primeira coisa que Jesus mira, gente, é o coração da gente. O coração dos discípulos de Jesus estão revelados nas bem-aventuranças. Jesus sabe que eu e você não conseguimos fazer isso aqui. Ele sabe que o que a gente tem que passar é por essa experiência de ver quem somos, chorar pelo pecado, ser manso como fruto da fé na justiça de Deus, e aí a justiça de Deus, a misericórdia, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Esse é o coração do crente. Aí adivinha. É interessante, talvez você nunca tenha feito essa conexão, mas a próxima fala de Jesus, no verso 13, vai tratar da justiça dos discípulos de Jesus e a maneira como essa justiça deve impactar o mundo. Mas volte comigo na primeira página, no primeiro quadrinho azul, lá em cima, o Sermão do Monte. A grande ideia do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o discurso do rei Jesus aos seus súditos ou discípulos. E ele está mostrando para nós aqui que a vida no reino de Deus é caracterizada por uma verdadeira justiça interior do coração, baseado na fé no reino, no rei, minha fé no rei e minha obediência à palavra do rei. Por isso que o Sermão do Monte vai terminar com aquelas ilustrações dizendo que aquele que pratica a minha palavra é o meu verdadeiro discípulo. Mas o que você não pode deixar de perceber é a relação que Jesus faz, dizendo que tudo nasce do nosso coração.
As bem-aventuranças é isso. A justiça dos discípulos de Jesus é fruto do coração. Coração cheio de contrição e fé. Experimenta Deus e espera em Deus. É isso que Jesus está mostrando aqui. Você não pode deixar de ver isso. Você e eu sermos sal e luz, que é o que vem na sequência, é o resultado natural de quem tem uma vida pautada nas bem-aventuranças. Ser perseguido por causa da justiça, com o coração cheio de fé, por exemplo, é o que te faz ser sal da terra e luz do mundo. Porque no nosso estado natural, quando a gente é perseguido, a gente metralha de volta com o mesmo ódio. E Jesus vai dizer, não é assim. Vocês têm que se alegrar, porque fizeram isso com os profetas. E Hebreus 11, de 35 a 40, fala que esses profetas que foram perseguidos, eles não eram dignos desta terra. Então, se você tem consciência disso, você sabe fazer como Jesus quando foi perseguido. 1 de Pedro 2, né? Ele não abria a boca para revidar, para xingar, para ferir. Ele não chama Pilatos de canalha, de covarde. E Pilatos foi tudo isso, se não muito mais. Mas você não vê Jesus fazer isso. Então, quem tem esse coração descrito nas bem-aventuranças, ele influencia como discípulo. A influência dos discípulos de Jesus. Verso 13. Vocês são o sal da terra. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Aí se você tivesse com sua Bíblia aberta, o que você ia fazer agora? Você ia sublinhar aqui o vocês do verso 13 e o vocês do verso 14, você ia sublinhar, aí você ia fazer a setinha assim, ó. Vocês, pobres em espírito. Vocês, os que choram. Vocês, os que têm fome e sede de justiça. Vocês, os misericordiosos. Vocês, os limpos de coração. Vocês, os pacificadores. Vocês, os perseguidos por causa da justiça. Vocês, esses que acabaram de ser descritos, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, não tem como você ensinar o que é ser sal da terra e luz do mundo, se primeiro você não escancarou esse coração que você e eu devemos buscar. Certo? Aí Jesus continua no verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O que é um sal insípido? Um sal que não salga. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eles dizem, os comentaristas, que esse sal insípido ele era usado para jogar, sabe quem é da roça vai saber, casa com terra, chão batido em terra, o que você fazia para endurecer a terra? Água, pisando até ficar durinho o piso. Naquele contexto, terra muito arenosa, você jogava sal, para pisar na terra e a terra ficar dura. Então Jesus está usando essa imagem. De que modo o sal se torna insípido? Levando em conta as bem-aventuranças. Fala para mim, Vitor Hugo. De que modo você se torna insípido, sem sabor, levando em conta que vocês são os mansos, os que choram? Muito simples. De que modo, Bruno? Quando você não é contrito de coração, você deixa de ser sal. Quando você não é limpo de coração, você deixa de ser sal. Quando você não é manso, quando você não é pacificador,
quando você não se regozija por estar sendo perseguido por causa da justiça, você se torna insípido. Isso é muito sério, gente. Porque geralmente a gente mede o sal apenas pelas posturas, pelo que você fala, pelo confronto na sociedade, né? Confrontando o pecado. E isso envolve. Porque você vai ser perseguido exatamente porque você confronta o pecado com o evangelho da paz. Mas veja, Jesus está dizendo, e talvez você nunca tenha feito essa conexão, no dia em que a ficha caiu para mim, eu escutando John Piper pregar isso aqui, anos atrás, eu falei, meu Deus, porque a minha luz brilhar no mundo, o meu sal não ser insípido, tem a ver diretamente com cultivar ou não cultivar um coração pobre, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é limpo, que é pacificador. Então é muito sério isso. Sabe aquela pessoa com quem você tem prazer de estar do lado dela, você fala, nossa, parece tanto com Jesus. É uma pessoa que salga. Mas porque começou dentro do coração dela. Vocês são a luz do mundo, verso 14. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então se você coloca esses homens e mulheres das bem-aventuranças, se você coloca eles na sociedade, Jesus está dizendo, não tem como, é como colocar uma cidade iluminada no monte, todo mundo ao redor vai enxergar a luz lá longe. Sabe quando você está sobrevoando uma cidade à noite, você vê as luzes acesas? Não tem como. A luz revela, tem civilização, tem moradores, tem residências, tem casa. Por quê? Porque tem luz, você enxerga. Então você coloca esses homens e mulheres na sociedade, não tem como, Jesus está dizendo. Os pobres em espírito vão brilhar, os mansos vão brilhar, os que choram por causa do pecado vão brilhar, os que pregam o evangelho da paz vão brilhar. Então não tem como esconder você se você for isso aqui. Não tem como mesmo, você e eu vamos nos destacar sendo isso aqui. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Boas obras, de novo. Quais são essas boas obras? Começa com as bem-aventuranças, para que vejam seu coração na prática. Um coração pacificador, um coração limpo, um coração misericordioso, um coração que tem fome de justiça, um coração manso, um coração que chora por causa dos seus erros, dos seus pecados, um coração que não é orgulhoso diante de Deus, mas é pobre diante de Deus. Então, começa daí nossas boas obras. E quando eles olham e você explica, como é que eles vão glorificar o Pai que está no céu? Porque de algum modo você vai ter que explicar que isso não é natural para você. De algum modo você vai ter que dizer, eu não sou manso por causa da minha força de vontade. É obra do Pai em mim. E aí você explica de que modo Deus opera em você um coração limpo, um coração puro, um coração pacificador. De que modo? Aí você vai explicando, você vai dizendo do seu pecado, do que Cristo fez por você, das promessas de Deus nas quais você se agarra para viver. É por isso que eles vão glorificar o Pai. Eles vão glorificar o Pai, primeiro, porque vão ver uma vida diferente, sim. Vão ouvir coisas diferentes, sim. Vão se beneficiar das suas boas obras, sim. Mas também porque você, de algum modo, vai dizer que isso é obra da graça de Deus na sua vida. E daí vão glorificar o Pai que está no céu. Então essa é a influência dos discípulos de Jesus. O coração deles e a influência deles. Diga.
Como é que é? Porque justiça tem a ver, essa é uma palavra que tem a ver com, não apenas com a lei cumprida, tem a ver com retidão. A minha vida reta. A retidão dos discípulos. Muito boa pergunta, porque a gente tem que você pode colocar isso. A Raquel está fazendo referência ao que está em verde em Mateus 5, de 1 a 12, o coração dos discípulos de Jesus. Justiça aí tem que ser lido como retidão. Muito boa pergunta, porque na Bíblia você vai ver, em inglês é righteousness, mas no português a gente tem essa condição de usar as duas palavras. A justiça de Cristo, a retidão de Cristo. Mas quando a gente fala em retidão, a gente enxerga melhor. É o caráter, são os frutos retos, né? Então a retidão dos discípulos de Jesus é fruto do coração e será recompensada na vida além. Aí depois lá no lilás, no verso, Mateus 5,13. A retidão dos discípulos deverá impactar o mundo. Ele influencia, agora ficou até mais claro, foi bom a Raquel ter chamado a atenção, porque ficou até mais claro. De que modo a gente influencia? Pela retidão, fruto do coração. Está claro isso? Então Jesus, você pode... Não tem como, gente, você pregar, ensinar ou entender Mateus 5, de 13 a 16, sal da terra, luz do mundo, se você não colocar isso em conexão com as bem-aventuranças. Porque o vocês que são sal, o vocês que são luz, são esses, com essas 8 características das bem-aventuranças. Pobreza em espírito, choro pelo pecado, manso porque confia na justiça de Deus, tem fome e sede de ver a justiça de Deus, é misericordioso, é limpo, é pacificador porque age para pacificar o outro com Deus através de Cristo e pacificar os outros entre si. E ele vai ser mal entendido, ele vai ser perseguido. Não tem jeito, gente. A questão que a gente tem que lidar, nós cristãos, que estamos vendo tudo o que está acontecendo, as fake news e PL de fake news, não tem jeito, nós seremos perseguidos. Põe isso na sua cabeça. A questão, portanto, para mim é a seguinte. Nós seremos perseguidos, de que modo nós vamos responder essa perseguição? É isso que importa para o crente. E segundo, isso não nos impede de buscarmos corretamente as vias justas e legais para mantermos nossos direitos. Isso também é amor pelo próximo. O outro poder ter a liberdade de falar e tudo mais. Então, como encontrar o equilíbrio nisso é a pergunta de $1 milhão. Como buscar nossos direitos mansamente, pacificamente, percebe? Isso é dificílimo. Se você lê, por exemplo, sobre a reforma protestante, a maneira como os primeiros cristãos responderam às perseguições e tudo mais, é absolutamente diferente do que a gente tem visto a igreja evangélica no Brasil e no mundo e nos Estados Unidos fazendo. É absolutamente diferente. É assustador. Quem vive com o coração plantado na história da igreja, como eu vivo, por exemplo, lendo sempre, vendo as reações dos reformadores diante da guilhotina, literalmente.
E hoje a reação de pastores, na pequenina ameaça de que eles não poderão mais postar um versículo bíblico no Instagram, é um negócio absolutamente assustador. Como a gente age hoje e como agiram nossos irmãos. É absolutamente assustador. Parece que você está falando de gente totalmente distinta umas das outras. O ódio com que se fala hoje contra todo mundo. Eu acho isso assustador. Eu não sou de esquerda, não sou petista. Eu quero que fique claro isso, vocês sabem disso. Mas é absolutamente assustador a maneira como os meus irmãos em Cristo de direita, com os quais eu tenho muito mais comunhão, reagem ao que eu estou vendo acontecer. É absolutamente assustador ver um crente que prega como prega, do nada chamando o outro assim, seu canalha. Me mata, sinceramente. E minha mulher, meus filhos conhecem a minha natureza. Eu sou explosivo. Me assusta ver como a igreja está reagindo. Eu leio essas bem-aventuranças. Eu vejo como Jesus nos chama a ser sal e luz. Perseguidos nós seremos, gente. A questão é como responderemos. Como ainda buscaremos nossos direitos. De um modo que glorifique o Pai que está nos céus. Essa é a grande pergunta. O que aquele nosso irmão Nicolas fez com aquela peruca loira é um negócio assustador. Aquilo não se faz. Como não se faz o que eu fiz um dia, brincando aqui no púlpito também. Eu errei quando eu brinquei fazendo assim, vocês lembram? Virou até figurinha. Não se faz isso, eu errei. Eu estou falando aqui com base no que está escrito, de Jesus aqui. Até aqui no Refugiados do passado, alguém perguntou, acho que foi o Rafael Pablo, né, sobre Bonhoeffer ter pensado em pegar em arma para assassinar Hitler. A pergunta que eu faço é, você consegue imaginar, como é que é o seu nome? Otaviano. Otaviano, você consegue imaginar o profeta Isaías com a lança na mão, dizendo, vamos lá matar Ciro, o rei da Pérsia? Ezequiel. Você consegue ver isso? Não sei. Paulo. O que Jesus falou para Pedro com a espada na mão? Eu não estou dizendo que nações não vão para a guerra. Não estou dizendo isso. Não estou pregando pacifismo. Não sou pacifista. Se eu pudesse defender, eu defenderia pena de morte. Tem muito mais base bíblica, ao meu ver, para pena de morte do que para prisão perpétua. Mas, estou aqui pensando alto, por favor, que ninguém me interprete, né? O pastor está ensinando pena de morte. Não estou ensinando nada. Eu estou dizendo, né? A gente nem pode pensar mais hoje. Você pensa hoje, vira fake news, vira recorte de YouTube, vira uma loucura esse troço. Então, eu creio em defesa pessoal. Se entrar um bandido na minha casa, eu não tenho arma de fogo em casa, mas se entrar um bandido na minha casa e tentar agredir minha filha, meu filho, minha esposa, eu vou tentar me defender. Se eu tivesse uma arma na mão, é provável que eu a usaria. Não sei se para matar, mas para defender. Isso eu faria. Eu não estou pregando pacifismo, me entendam. Não é isso. Mas você há de convir comigo que é um descaramento, é um distanciamento gigantesco entre o que você vê os evangélicos, irmãos que eu amo de paixão hoje no Brasil, fazendo algumas coisas, e o que Jesus ensina e o que a história da igreja mostra. Eu vou te dar um exemplo simples. Entrem no Twitter ou na rede social do John Piper, do Timothy Keller, desses homens, do Carson. Veja a maneira como eles interagem com o Biden, que é o presidente deles. Com a esquerda que hoje domina os Estados Unidos.
Uma eleição que até onde se sabe, se percebe, de algum modo foi fraudulenta, sim. No mínimo ficou a dúvida entre os americanos. Mas como é que esses homens respondem? O Mueller, veja como Albert Mueller responde. Falta isso para nós, gente. Nós somos um povo, escuta o que eu estou dizendo, nós somos um povo que por não saber sofrer, como Jesus nos chama a sofrer, nós estamos acelerando o processo de perder o direito de voz. Simples assim, ao meu ver. Se há uma linguagem que a igreja precisa aprender, é a linguagem do lamento. Lembra quando eu preguei Lamentações? A gente precisa aprender a lamentar, em vez de explodir. Então, eu acredito que por não estarmos sabendo sofrer como somos chamados a sofrer, nós estamos acelerando o processo que mais cedo ou mais tarde vai culminar em nos impedir de falar. Mas Jesus disse que seria assim. Então, o coração reto dos discípulos de Jesus, Mateus 5, de 1 a 12. A conduta reta, a influência dos discípulos de Jesus, fruto desse coração, Mateus 5, de 13 a 16. E nosso último trecho, Jesus vai falar do padrão de retidão ou de justiça do rei. Sim? Verso qual? 16? Aham. A sua pergunta é que quando as pessoas veem as boas obras, elas o quê? Certo, as pessoas vão ver as boas obras e vão glorificar o Pai. A gente não vê as pessoas glorificando a Deus. Pois então, a gente não vê tantas, a gente vê algumas. De que maneira o Pai é glorificado nessas questões todas? De diversas maneiras. Por exemplo, você assistir um cristão íntegro sendo perseguido e sofrendo com retidão e integridade, isso edifica você. E ao edificar você, isso glorifica o Pai, a boa obra dele, a maneira como ele está sofrendo. Porque a boa obra aqui pode também ser relacionada ao saber sofrer. A maneira como a gente sofre impressiona até ímpio. Se a gente souber sofrer. Não é sofrer espumando a boca igual os outros aí não, esquerdopata. É sofrer. Saber sofrer com amor nos lábios. Hã? E... Aham. Glorificar o Pai. O que você... Então, será assim, no final também todas as obras serão reveladas e tudo mais. Mas o que te colocou dúvida mesmo, Raquel? Então, mas o Deus é glorificado tanto na salvação quanto na condenação do ímpio, por exemplo. Eu acho que aqui é outro público. Não sei, está tratando de um público que persegue, mas claramente visto no texto que aqui parece, talvez seja os santos. Os santos são glorificados, os santos são a tão grande nuvem de testemunhas. A gente olha para a história de Hebreus 11 e vê aqueles irmãos que foram perseguidos por causa da justiça e no final o próprio Hebreus vai dizer, não, o mundo não era digno deles. A gente glorifica o Pai que está no céu por essas testemunhas do passado, né? O mundo naturalmente não vai glorificar a Deus, como a gente espera. Mas os santos
que ouvirem da sua fé, né, da maneira como você sofreu e viveu, eles verão suas boas obras no sofrimento, na sua mansidão, na sua pacificação, e eles vão glorificar o Pai, né? Como o caso daquele soldado, né, ao pé da cruz, que no final falou, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Um ou outro, mas ainda haverá aqueles que saíram, egípcios que saíram juntos com os israelitas, foram salvos. O populacho, né? Mas muito boas perguntas, é isso aí, a gente tem que lembrar disso. É assim que a gente faz perguntas para o texto. E a Raquel fez uma outra pergunta excelente. A pergunta dela é, se eu estou sendo perseguido, se o mundo quer me matar, como é que eles vão ver minhas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu? Primeiro, eles não são o único público, os perseguidores. Segundo, mesmo no meio dos perseguidores, há um ou outro que com seu testemunho poderão buscar a cruz de Cristo. E terceiro e principalmente, os justos, vendo o seu testemunho, vão ser encorajados e vão dar glórias ao Pai. Essa é a melhor maneira de aplicar isso, eu penso. Flávia. No final, né? Exatamente. O Paulo que perseguiu e no final passou a ser perseguido. E em tudo ele glorificou a Deus, né? E aí vem a última parte, que é o padrão de retidão de Jesus. A justiça ou a retidão dos discípulos de Jesus deverá superar a mera religiosidade. Porque é o que Jesus vai começar a fazer agora? Essa, digamos, é a segunda parte do sermão dele. Começa aqui uma segunda parte. Você observa que ele estava sendo acusado de ter descartado a lei. Como? Olha o verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio fazer isso. Eu vim para cumpri-la. Ou seja, ele estava sendo acusado de descartar o Antigo Testamento. Aí o que ele vai fazer agora é o seguinte. Na verdade, eu a cumpri. Aí ele vai elevar o valor da Bíblia, no verso 18, 19 e o 20. E a partir do 21, que a gente vai examinar no próximo unboxing, até o final do capítulo, vocês lembram? São 6 vezes que Jesus vai dizer assim, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Lembra? 8 vezes. Aí muita gente pega, tá vendo? Ele está condenando o Antigo Testamento. Não, senhor. Ele está dizendo o seguinte, vocês nunca souberam usar a lei. Vocês acham que a lei sempre tratou apenas do comportamento. Mas na verdade a lei primeiro é para entrar como espada no coração. No comportamento pode até ser que você nunca deitou com uma mulher que não é sua. Mas no coração você já adulterou. Entende? Então Jesus vai dizer, vocês estão dizendo que eu aboli a lei? Não, não, senhor. Vocês nunca souberam usar a lei. Vocês estão me acusando de curar no sábado? Mas a lei é para trazer cura. Percebe? Vocês nunca interpretaram a lei corretamente. Então não pensem que eu vim revogar a lei. Não vim revogar a lei nem os profetas. Ou seja, ele está falando da Bíblia como um todo. Eu não vim abolir o Antigo Testamento. Eu vim para cumpri-lo. E aí você pega, por exemplo, Lucas 24, de 25 a 27, quando Jesus caminhando com aqueles discípulos no caminho para Emaús, você pode escrever essa referência aí, ó, a Bíblia aponta para Jesus, porque do verso 17, é isso que a gente pode inferir, ele cumpriu porque a Bíblia inteira aponta para Cristo. E Jesus deixou isso claro quando ele dá aquela aula de teologia bíblica para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele pega desde Moisés, passando pelos livros poéticos, históricos, proféticos. E ele mostra como a Bíblia inteira apontou para ele. Lucas 24, de 25 a 27. Então Jesus aqui
primeiro, você tem que lembrar isso. Ele está falando assim, vamos aprender a usar o Antigo Testamento? É isso que ele vai fazer agora, ensinando a gente. Eu cumpri a lei. Verso 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus está falando da precisão da Bíblia em mínimos detalhes. A própria grafia do texto. Jesus está chamando a nossa atenção para a grafia do texto. Isso é tão importante na época em que a gente vive, nos últimos 200 e poucos anos, quando se passou a dizer que os protestantes, que os ortodoxos, conservadores, idolatram o livro, idolatram as letras. Mas é Jesus mesmo quem está dando o devido valor até aos pontos, até as letras, o i, o tio, as acentuações, as pontuações. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque é o texto corretamente escrito e interpretado que vai te levar a uma vida com Deus. A Bíblia precisa no seu ensino, é o que Jesus está dizendo. Então eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumprir, e contrário do que vocês pensam, eu valorizo até o i e o tio da lei. As letras são importantes para mim, porque sem elas é como se eu não tivesse córneas para enxergar. Você idolatra seus olhos? Nunca vi ninguém, lá, meu olho. Mas sem seus olhos você não enxerga. Sem a Bíblia você não vê Jesus. Ou o Jesus que você vê é um fake Cristo. É isso que acontece. É Jesus de experiências. Jesus de pressupostos. Jesus de conveniências. Não é o Jesus da Bíblia. Verso 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores. O que ele está falando de desrespeitar? O que você entende disso? Levando em conta que na sequência ele vai ensinar o uso correto da lei. O que ele está falando de desrespeitar? Será que ele não está dizendo? Aqueles que interpretarem mal, viverem errado e ensinar os outros a fazer, estão lascados. É isso que ele está fazendo, porque o fariseu idolatrava a lei. Eles acusavam Jesus de quebrar a lei. Jesus disse, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão desrespeitando os mandamentos. Vocês estão interpretando errado. Isso é desrespeitar o mandamento. É a interpretação equivocada. Ainda que dos menores. E ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, ele está falando aqui da correta interpretação, da correta aplicação para que se tenha a correta prática da lei. Está claro isso, gente? A importância de saber interpretar. Por isso que é bom você ler a Bíblia nos seus contextos. Desrespeitar um destes mandamentos é interpretá-los errado, como nós vamos ver a partir do verso 21. Então, se você tivesse com a Bíblia, você circularia aí desrespeitar e colocaria uma setinha lá no verso 21. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É assim que vocês desrespeitam a lei, interpretando errado. Verso 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito, a dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram, da perspectiva do comportamento, grandes amantes da lei, respeitadíssimos. E Jesus está dizendo, a justiça de vocês tem que exceder a isso. A pergunta que eu te faço é possível? Hã? É possível, Bruno? Na verdade é impossível. Cristo, aí sim a fé. Cristo é a nossa justiça e retidão.
É isso que Jesus está dizendo. Eu vim cumprir, verso 21, verso 17. Eu cumpri. Eu sou o exemplo de retidão. Eu sou a única justiça, a única retidão. Eu cumpri a lei. E se é de vocês não exceder, aí é onde Jesus está chamando a fé. A fé na obra completa dele. E isso também é desculpa para você, já que você não vai conseguir cumprir, é desculpa para você abolir a lei? De jeito nenhum. Porque Jesus não fez isso. Então é isso, nós vimos o coração do discípulo, nós vimos a conduta do discípulo, e nós vimos o compromisso do discípulo, o padrão de justiça dele, que é Cristo. Cristo é a nossa justiça, Ele é a nossa retidão, Ele cumpriu a lei no nosso lugar. E a vida que agora a gente vive neste corpo, a gente vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, etc. E aí, a partir do verso 21, no próximo unboxing, ele vai fazer a correta aplicação da lei para nós. Dúvidas, perguntas, considerações? Diga. Marcos. Exatamente, muito bem observado. O fato de ser impossível para nós na própria carne, não tem que nos fazer achar que eu não devo então buscar viver o que a lei me diz. Pelo contrário. Já que eu recebi o espírito, de poder, de amor, de moderação, não é isso que Paulo vai dizer? Eu sou em Cristo capaz de buscar. E aí quando eu não consigo, eu volto ao início. Quando a minha justiça não excede, eu volto lá no início. Qual é o início? Mateus 5:1, 5:3. Miserável homem que eu sou, Quer dizer, pobre em espírito. Eu preciso da justiça de Cristo, eu preciso do poder de Cristo para cumprir isso aqui, para viver isso aqui. A lei não me mata mais. Porque Cristo é a minha justiça. Mas eu também não tenho conseguido cumpri-la. Então, a minha justiça, quando eu entrego a mim mesmo, não consigo cumprir e viver essa vida de retidão, isso me remete às bem-aventuranças de novo, e aquele programa, aquele caminho que eu tenho que seguir. Chorar, prantear pelo pecado, buscar pela fé, e assim por diante. Paulo, inclusive, vai falar da gente se despir do velho homem, vestir do novo homem. A verdade é a seguinte, gente, não existe ninguém que vai para o céu que não seja judeu e que não tenha cumprido a lei. Essa que é a verdade. Nós temos que ser circuncisos de coração, esse é o verdadeiro judeu. É isso que significa ser enxertado. E se não cumprirmos a lei, não no sentido farisaico, mas em Cristo, pelo poder de Cristo, ninguém pode dizer que entra no céu. Porque a lei de Deus é boa, ruim é o nosso coração. Tá claro o que eu estou dizendo? Por quê? Porque existe uma corrente muito forte hoje em dia que abole totalmente a lei de Deus. Os imperativos de Deus, como Marcos nos lembrou. É o que eles chamam de hipergraça. Te dá liberdade para fazer o que quer. Jesus está ensinando a velha aliança. Eles vão dizer isso, Meu Deus, que absurdo. Então,
Como pode ser? E ele estaria ensinando a velha aliança porque ele ainda não teria ressuscitado. Meu Deus, que retalho. É isso que Jesus chama, vocês estão desrespeitando a lei, verso 19. Eles estão comprando para eles condenação. Vocês estão desrespeitando os mandamentos e pior, você está ensinando outros a fazer o mesmo. Então, assim, sobre a lei de Deus, leia depois, sobretudo a carta aos Gálatas, e veja como Paulo vai tratar da lei. Romanos, ele fala muito da lei. Os mandamentos que falam da necessidade de cumprir a lei. Né? Eu cumpro a lei pela fé. Como é que é cumprir a lei pela fé? Como é que seria, Marcos? Como é que a gente busca cumprir a lei, já que é mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante de ti. Não matarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Isso são mandamentos, a gente tem que cumprir isso. Como que pela graça e por meio da fé a gente cumpre isso? Essa é a grande pergunta. A gente tem que aprender Eu creio que só é possível cumprir a lei tendo as bem-aventuranças como padrão. Eu sou pobre, eu não consigo. Misericórdia de mim, eu deveria. Você pranteia o seu pecado, você se entrega pela fé à justiça de Deus, você tem fome e sede de conseguir não pecar mais. É isso, não tem como você cumprir a lei se você não fizer das bem-aventuranças o seu manual de guerra. Não é? Gente, o melhor livro para você ler sobre tudo isso, não existe livro em língua portuguesa, para mim, melhor do que Graça Futura, do John Piper, sobre a santificação. Não tem. O do Riley tem seu enorme valor. J.C. Riley é um livraço. Jerry Bridges também é fenomenal no que ele escreve. Mas o aspecto do Piper de ensinar você a crer na graça futura de Deus é algo impressionante. E esse livro é um livro que foi escrito pelo Piper para você ler um capítulo por dia. São 30 ou 31 capítulos. Para você ir mastigando aquilo. Aí ele vai te ensinar, depois de ele discorrer 2, 3 capítulos com teoria, aí ele vem com uma prática. Por exemplo, ele discorre sobre algumas teorias, aí ele vem como combater a ansiedade pela fé. Como combater a cobiça pela fé. Como combater a lascívia pela fé. Você precisa ter esse livro, Graça Futura. É um livro que eu penso que você deveria ler ele uma vez a cada ano ou 2 anos, sinceramente. Para você saber combater o pecado da maneira correta, sem se entregar à hipergraça, que no final vai te levar à desgraça total. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. O que mais? Filipe, versículo 19, Mateus 5, 19. Isso. Exatamente. Até porque Tiago vai dizer, né, que os que se fizeram de mestres, eles ainda vai ser pior para eles o julgamento. Errar a gente vai errar, infelizmente. O que Jesus não tolera é a persistência nisso. É a indisposição de reconhecer e mudar. É isso aí que ele Sim, a seriedade do pecado é tanta que existem até aqueles pecados que a gente não tem consciência deles. Existia sacrifício até por esses pecados inconscientes. Então, a gente peca por ensinar errado bem intencionadamente.
Isso é também pecado. Mas há uma medida de tratamento para isso. Eu penso que se você tem ensinado errado, bem intencionadamente, e tem o coração buscando a Deus de fato, em algum momento da sua caminhada, Deus vai te alertar e você vai dizer, meu Pai, o que eu fiz? Então Deus se agrada disso, do seu arrependimento, da sua mudança, né? da sua retratação. E aqueles que sem querer você desviou do caminho, só a graça de Deus para fazer que tudo coopere para o bem. Mas, se você faz isso recorrentemente, e eu acho que uma maneira de fazer isso, por exemplo, é o que a gente vê nos movimentos contemporâneos, é a indisposição que essas pessoas têm de fato, aferir os ensinos deles à luz da nossa tradição reformada, protestante, ortodoxa. Isso para mim é um exemplo claríssimo de orgulho. São aqueles super espirituais da igreja de Corinto, que achavam que tinha um canal direto com Deus, que permitia, que os liberava de não ter que conferir a Bíblia, as Escrituras. Paulo, lá no final do capítulo 14, orem por mim, porque domingo de manhã eu vou falar das línguas. E lá no final do capítulo 14, Paulo vai dizer, olha, você acha que Deus se revelou só a vocês? Vocês têm que conferir o que vocês estão falando com o que eu escrevo. Então, eu penso que o grande pecado desses de hoje, que não vou nem dizer que eles pregam o erro por serem charlatões, tá? Não vou julgá-los nesses termos. Mas, no mínimo, eles estão errados por não aferirem o que eles pregam à luz da tradição. Isso é orgulho espiritual. Dizer que Deus te deu uma nova visão, dizer que Deus te deu... Isso aí é seríssimo, gente. Isso aí é o pecado dos espirituais de Corinto. Deus te deu uma nova maneira, a letra mata, a Bíblia mata, você tem que ter experiência com o Espírito. Como assim? Minhas palavras são Espírito e são vida, disse Jesus. Nem um tio, nem um i jamais passará da lei. Jesus está chamando você para as proposições da Bíblia, para os tios, para os is, para você entender. Jesus está te chamando para isso. Então, domingo de manhã a gente vai pegar aquela questão das línguas, e aí nós vamos para Coríntios 14, e domingo à noite eu vou começar lá em Gênesis falando, nós vamos criar uma teologia de masculino e feminino à luz de Gênesis. Nós vamos gastar aí umas 7 mensagens, olhando para Gênesis, o relacionamento homem-mulher, olhando para a Bíblia, e mostrando como que a masculinidade, a feminilidade, elas são resgatadas apenas em Cristo. De fato. Então orem por mim. E é interessante porque é bem nesse momento que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivendo. Maio é mês da família. Olha como é que Deus, na sua graça, vai conduzindo a gente nas exposições bíblicas. Para a gente, de fato, tratar desses assuntos. Né? Mais alguma coisa? Otaviano? Olha, você é chamado a responder aquelas pessoas que entram em contato com você e te pedem, ou em amor, se você tem proximidade, tentar mostrar, né? Até um limite. Agora, eu como pastor tenho a obrigação de fazer isso com a minha igreja, a igreja que Deus me deu para pastorear. Acaba que hoje, por vivermos no advento da internet, o que eu prego vai para o YouTube e acaba doutrinando outros. Mas o meu chamado é para guardar o meu rebanho. É por isso que eu sou, além de pastor, bispo. Eu supervisiono o rebanho. A saúde, a espiritualidade. Não eu sozinho. Um grupo de presbíteros comigo. Né? E
Então, eu sou chamado a fazer isso, mas eu não sou chamado a dar todas as respostas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu não sou chamado a isso. Eu sou chamado ao discipulado, um a um. Então, eu fico vendo o povo aí, mal começou a entender teologia, já acha que tem que fazer live no Instagram e corrigir todo mundo. O cara não é nem membro de igreja ainda. Ou foi membro de uma igreja, largou a igreja, não está em igreja nenhuma, está no limbo e está ensinando os outros. Meu Deus, planta sua vida numa igreja local, submeta-se ao pastoreio da igreja, né? Não é cegamente, mas submeta-se à igreja, discipule um a um. Esse é o nosso chamado. Não é para a gente ficar no YouTube aí, no Instagram e criticando a igreja tal, e criticando fulano de tal, e falando mal dos outros. Isso aí, para mim, é tiro no pé. A gente já perdeu a guerra há muito tempo fazendo isso. Certo? Vamos orar? Pai querido, abra os nossos olhos e o nosso coração para as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém.